porque agora eu vou falar da história do foragido. O homem estava escondido, gente, há 25 anos da Justiça de Pernambuco. Ele foi preso, sabe onde? Em Portugal. É suspeito de matar uma pessoa em um acidente de trânsito ao dirigir embriagado. Depois do crime, ele conseguiu fugir para a Europa. Vamos voltar agora ao caso, vamos trazer informação em detalhe com ele, Renato Barros. Bom dia, Renato. Oi, Evanilson, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral manhã desta segunda-feira, uma ótima semana para todos. Esse homem que atualmente tem 40 anos, ele desembarcou no Recife na noite da última quinta-feira por volta das 10 da noite. Ele veio conduzido por policiais federais de volta aqui à capital pernambucana. Esse homem, que é identificado como Carlos Eduardo da Silva, ele é condenado, de acordo com a Polícia Federal, por 2 homicídios ocorridos aqui na capital pernambucana em 16 de janeiro de 2011, há pouco mais de 12 anos. Para a gente poder relembrar essa história, antes da gente, inclusive, pegar os detalhes a respeito dessa prisão, eu vou trazer aqui para quem está assistindo o Balanço Geral. Dia 16 de janeiro de 2011, por volta das 2h30 da tarde, mais ou menos ali nas proximidades da Praça da Convenção de Beberibe, na zona norte aqui do Recife. De acordo com as informações passadas pela polícia, por toda a apuração na época, Carlos Eduardo ele estava conduzindo uma caminhonete modelo L200. Ele teria invadido a contramão em alta velocidade e aí começou uma verdadeira destruição. Por quê? Porque ele bateu em uma moto e nessa moto estava o Gildo Alves Pereira Júnior, que foi uma das vítimas. O Gildo teve graves ferimentos e não resistiu, vindo a óbito. Depois que ele bateu nessa moto, esse condutor do veículo, ele bateu com força em um outro carro e o impacto, a força desse impacto foi tão grande na época que ele passou por cima do veículo com a caminhonete, invadindo uma calçada. Ao chegar nessa calçada, ele atingiu um homem chamado David Timóteo de Carvalho, que estava próximo, junto da própria residência na calçada, acompanhado da noiva. A força desse impacto foi tanta que o David teve as pernas arrancadas, também vindo a óbito pouco tempo depois. A noiva dele, eles estavam inclusive de casamento marcado, ela sofreu uma fratura na região do braço, mas sobreviveu na ocasião. O carona, um homem que estava dentro do veículo, junto com o Carlos Eduardo, ele também ficou ferido, mas sobreviveu. De acordo com as informações na época, o homem, o condutor desse veículo, estaria embriagado no momento dessa colisão. Estou aqui com Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal aqui no estado de Pernambuco. E, Giovanni, bom dia. Foi uma prisão que aconteceu em fevereiro desse ano, depois que o nome desse cidadão ele foi colocado na lista de procurados a nível internacional, né? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Evanilson no estúdio, a todos que nos assistem. Exatamente. Em agosto de 2014 saiu a condenação dele definitiva e aí tem aqueles recursos que sempre os advogados impetram. Então, ele sabendo que realmente ia ser confirmada essa condenação de 25 anos, ele ficou foragido, foi para Portugal e aí começou toda uma busca para poder encontrar ele, a fim de que ele pudesse cumprir a pena aqui em nosso estado. Quando foi em agosto de 2022, recebemos a informação da Justiça Estadual da primeira vara do júri aqui, mandando colocar o nome dele na difusão vermelha da Interpol. 10 dias depois, quer dizer, foi bem rápido, em janeiro deste ano, em fevereiro desse ano, nós conseguimos localizar, juntamente com a parceria da Interpol portuguesa, e então realizou a sua prisão. Como você bem falou, na quinta-feira passada, os nossos policiais se dirigiram até Portugal, trouxeram ele para cá, e aí ele já está no cotel, depois de ter feito exame de corpo de delito, à disposição da primeira vara capital aqui em Pernambuco. E o que chama a atenção é que ele fugiu para Portugal, talvez naquela ideia de tanto postergar, mais essa condenação, como talvez de se livrar de uma condenação. Com certeza, Renato. Sempre essas pessoas fazem isso. Quando vejo que estão na iminência da sentença transitar em julgado e não haver mais recursos, as pessoas sempre optam, às vezes, por fugir do país para estar em outros países foragidos. Mas a difusão vermelha, que é a Interpol, existem 190 países membros que se autoajudam. É como se fosse uma ajuda internacional que existe entre o Brasil e todos esses outros países. E quando a gente coloca a difusão vermelha, então existe essa cooperação internacional que facilita, como foi o caso aqui, a descoberta e a localização desses suspeitos que são procurados por diversos países. Inclusive, a informação nessa época é de que
toda essa situação ela teria ocorrido quando o motorista ele estaria embriagado. Esse é o ponto principal e que, claro, ele muda completamente a qualificação do crime que é realizado. Na época que foi falado que se tratava de um homicídio doloso, hoje há um entendimento que pode haver também um dolo eventual, mas nos dois casos, independentemente, a condenação foi por 25 anos de cadeia. E aí o que se apurou na época é que, de fato, ele estava apresentando sintomas de embriaguez. Perfeito. Isso existe até na sentença que a Polícia Federal recebeu, que foi um caso afeto à Polícia Civil, que brilhantemente iniciou essas investigações e reuniu prova suficiente para que esse suspeito pudesse então estar sendo condenado a 25 anos de reclusão. É importante salientar que é necessário cada vez mais, Renato, esse esforço internacional, essa cooperação internacional, para que essas pessoas não possam ficar impunes. Como você bem falou, foram 2 pessoas que foram vítimas, morreram no local, a outra pessoa ficou, também teve sequelas muito fortes. Então, para que essas pessoas possam realmente, pelo menos não mais para aquelas pessoas que não estão mais vivas, mas principalmente para as famílias que ficaram, que sofrem até hoje, para que haja esse senso de justiça, para que eles possam entender que não ficaram impunes daquele episódio que aconteceu há um tempo atrás. Inclusive, até para a gente poder fazer uma correção, esse caso, para a gente poder trazer a cronologia direitinho, Evenilson, esse caso ele aconteceu em janeiro de 2011, ou seja, há mais de 12 anos. E a condenação do Carlos Eduardo na justiça foi de 25 anos de prisão. E aí todo esse tempo acabou passando. Em 2014 houve nessa sentença, essa condenação, só que com o passar do tempo os recursos foram sendo impetrados na justiça. E aí através disso essa pena ela foi sendo postergada. Só que aí, em agosto do ano passado, foi quando, de fato, não havia mais nenhuma possibilidade de recurso. Exatamente. Essa pena, ela valia até 2042. Então, haveria muito tempo, realmente, para que a polícia pudesse, então, estar iniciando essa investigação, pedindo essa colaboração internacional, para que esse criminoso não pudesse ficar impune. E foi o que aconteceu, Renato. Através desse relacionamento internacional, colocamos o nome dele na difusão vermelha. Em agosto, a Justiça mandou colocar. A gente, 10 dias, colocamos imediatamente, e quando foi em fevereiro desse ano, ele foi preso. Faltava apenas a questão da autorização e dos trâmites burocráticos da Justiça portuguesa está autorizando a extradição dele aqui para o nosso estado, e foi o que aconteceu.